Beleza, pessoal? Boa noite. Estamos iniciando a transmissão aqui pelo canal da Inova com Valor, consultoria estratégica empresarial. Só fazendo uma apresentação inicial para vocês aqui. Boa noite. Estamos iniciando a transmissão aqui pelo canal da Inova com Valor, consultoria estratégica empresarial. Só fazendo uma apresentação inicial para vocês aqui. Boa noite. Acertando os detalhes técnicos aqui. Só baixar o volume do áudio. Todo mundo me ouve bem aí? Sim, ouvindo. Então, beleza. Continuando. Bom, o canal da Inova com Valor, consultoria estratégica empresarial, né? O foco do nosso trabalho aí é ligado à contabilidade, planejamento tributário e gestão administrativa, né? Como todo mundo sabe, aí a gente está passando por um momento da pandemia que está causando aí um efeito, né, devastador na nossa economia. E aí a gente vai hoje iniciar uma live com o tema o atual ambiente econômico brasileiro e as linhas de créditos para reduzir os impactos da crise do Covid-19. Né? E para a gente falar desse tema aqui hoje, né, e principalmente por um viés econômico, né, e dando a sua avaliação econômica, a gente convidou dois parceiros aqui, dois amigos para colaborarem com a gente hoje. O primeiro é o Felipe Franco Castro, né, administrador de empresas, empresário franqueado da Casa de Bolos, na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Né, empresário aí do comércio varejista de alimentos e confeitaria. E, não mais importante, o nosso mestre aí, professor meu e do Felipe, que está aqui conosco hoje, uma grande satisfação, uma grande honra, receber o Manfred Bach, economista, mestre em administração pública, gestor de fundos e carteiras de mercado em Bolsa de Valores e Futuros, né, docente de economia na graduação e pós-graduação, tá? Manfred e Felipe, obrigado por vocês terem aceitado o convite aqui conosco. Vocês me ouvem bem aí, tranquilo? Tudo bem, tá ótimo. Beleza. Bom, Manfred e Felipe, né, a gente queria falar exatamente, a gente vai, acho que talvez diante do debate a gente está ocorrendo aí, a gente vai aí falar principalmente de dois pontos que saíram na legislação atual, que é o PRONAMP, né, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, né, instituído pela Lei 1.282 de 2020, né. Esse programa ele foi aprovado na Câmara Municipal já, foi aprovado no Senado Federal, aguarda a sanção presidencial. Para quem não viu falar ainda do programa, ele é um programa que visa aí um fundo, né, um fundo emergencial de suporte aí, socorro às micro e pequenas empresas, com um aporte aí de 15,9 bilhões de reais. Né, isso vai ser mantido, né, na verdade, garantido pelo Tesouro Nacional, segundo está na lei lá, acho que 85%, se eu não me engano, o texto final, né, e também uma medida provisória que eu acho que impacta um pouco essa linha de crédito, que é a medida provisória 958 de 2020. Essa medida provisória está prevendo aí uma facilitação, né, na requisição de crédito por parte dos empreendedores, né. E não menos importante aqui, meu parceiro, meu brother de máfia aqui, Rony Jorge. Rony, algum comentário antes da gente iniciar aí? Não, só dar uma boa noite mesmo pro pessoal e vamos conversando e a gente vai desenrolando isso aí. Vai desenrolando a coisa aqui. Então, pessoal, vamos lá. Queria começar, Manfred, sobre que você aí nos desse as suas observações, né, a sua análise em relação a esses programas. Eu tenho acompanhado suas lives, você tem bastante tempo falando da necessidade do crédito, né, uma linha de crédito emergencial chegar na ponta para os empreendedores. Eu queria ouvir de você aí, o que você tem para compartilhar conosco. Eu queria, antes de falar das medidas provisórias, eu queria alertar todo mundo que, primeiro, que é bom, mas chega muito tarde. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tive uma live bloqueada no Facebook há quase um mês e meio atrás. Acho que o Júlio estava presente, que eu não falei nada demais, falei de economia. E naquele domingo lá, não foi que eu sabia não, porque eu estava falando coisas que deveriam ter feitas, que na segunda-feira, depois daquele domingo, o Banco Central americano tomou as mesmas medidas que eu comentei naquela live. E eu queria chamar a atenção para uma medida importante que o Banco Central americano tomou, que até agora a gente não tomou.
O Banco Central americano, ele aprendeu em 2008 que se ele repassa dinheiro para banco e banco fica preocupado com a inadimplência, o dinheiro não chega na ponta. Então, o que eles fizeram dessa vez? Eles fizeram um negócio inédito. Eu que sou professor de economia, posso rasgar os livros de economia, porque o que o Banco Central americano fez não está em livro nenhum de macroeconomia. Uma situação inédita merece medidas inéditas e emergenciais. Então, antes de entrar na medida provisória, o que eu estou querendo mostrar é que quando você precisa fazer algo fora do padrão, porque a situação é fora do padrão, os americanos têm uma vantagem. Enquanto aqui a gente fica discutindo e brigando por causa de ideologia em todas as redes sociais, os americanos vão lá e pragmáticos, eles vão lá e fazem o que tem que fazer. E aí o Fed fez uma coisa inédita. O Fed virou uma espécie de banco comercial. Por quê? Eles aprenderam em 2008. Então eles soltaram uma medida. O Banco Central americano, eu não vou aqui entrar em detalhes, praticamente vai fazer desconto de duplicata direto no Banco Central, que isso não existe na história dos bancos centrais. Lá nos Estados Unidos não chama duplicata, ela chama Commercial Papers, o CP. Então, por exemplo, o que eles fizeram? As pequenas, médias, dívida de estudante, concessionárias, qualquer setor da economia, dívidas de cartão de crédito das pessoas físicas, você podia descontar diretamente do Banco Central americano, ele financiava essas dívidas, tá? E vou mostrar aqui o dedo, o empréstimo desse financiamento para os setores via direta do Banco Central americano é por 4 anos, não é por 90 dias nem 6 meses, 4 anos, com juros subsidiados praticamente a zero, nesse primeiro momento, tudo bem que o juro lá é baixo já há um bom tempo, e direto, né? Hoje à tarde saiu nos informes do mercado financeiro que talvez o Banco Central vai ser autorizado, de novo, talvez, já faz mais de 20 dias que está no Senado, na Câmara dos Deputados, que o Banco Central do Brasil pudesse fazer algo parecido, não igual, mas parecido, tá? Hoje à tarde, nos informes da mídia que cobre mercado financeiro, saiu, né, um aluno meu que trabalha na tesouraria do Bradesco me mandou pelo WhatsApp, falou, agora, professor, vai sair a liquidez do Banco Central autorizado. Aí ele me mandou, ele está numa mesa de operação, vai sair, mas não saiu, porque ainda não vai vir, mas não autorizou. Depende da Câmara e do Senado. Então, fora isso, antes de entrar nas medidas provisórias, eu falei o seguinte, já que o Banco Central ainda não tinha autorização para mudar o artigo 194 da Constituição, né, poderia ter usado a Caixa Econômica Federal diretamente a linha para os pequenos, médios e empreendedores. Não precisava nem da CMP, muito menos do Congresso, porque o governo federal é dono da Caixa Econômica Federal, porque ela é uma autarquia pública federal, então ela não é SA, não precisava nem perder esse tempo com medidas no Congresso. Podia ter transferido os recursos do Tesouro para a Caixa Econômica Federal diretamente, fazer uma linha subsidiada pela Caixa, a Caixa tem o registro de todas as empresas do país, mesmo porque ela é a depositária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, então não teria problema de cadastro nenhum. Caixa Econômica Federal tem agência em todos os lugares do Brasil, inclusive em todos os bairros de São Paulo e da Grande São Paulo, fazer um juro subsidiado, montar uma operação extensa, talvez não dá 4 anos, porque aqui não é Estados Unidos nem tem o dólar, vai fazer 2 anos com o subsidiado, transferir o recurso direto do Tesouro para a Caixa, mesmo porque a lei permite, é só aumentar a dotação da Caixa, caso a Caixa não tenha a dotação, garantido pelo Tesouro, com aval da Caixa e o análise de crédito da própria Caixa Econômica Federal. Esse negócio já podia ter sido feito há quase 60 dias atrás. Certo. E esse negócio já teria evitado um monte de demissão,
e, ao mesmo tempo, teria evitado um monte de redução de salário por acordo, por redução de jornada. Porque antes de entrar nos setores, está aí o Felipe para falar melhor dos setores do que eu, está lá no varejo, está lá todo dia, né? Mas assim, eu tenho vários ex-alunos, então vários me ligaram com setores de empresas diferentes, e num primeiro momento todos reclamando que os pessoal que eles venderam, fornecedores, já estavam ligando logo no começo, ó, esticar minha duplicata. Muitos esticaram, muitos alunos meus, eu tenho aluno que tem trading, eu tenho aluno que é importador de máscara, entraram vários para falar comigo, isso há quase 45 dias atrás. Aí um falou, ó, eu não vou falar o nome do banco, um desses bancos grandes, que ele tem conta há muitos anos, ele entrou para descontar essa duplicata que pediram a prorrogação, o banco não quis descontar. Então, esse problema de liquidez já aparecia na primeira semana. E ele continua sendo esticado, quer dizer, já se passou, se brincar, até a MP entrar em vigor, elas quase 2 meses. Quer dizer, a MP chega, eu não vou reclamar que é melhor ela chegar do que não chegar, muita empresa que não vai ter nem possibilidade mais de pegar MP, porque o cara não tem mais empresa. E segundo, que criou um desemprego à toa por uma questão de falta de agilidade. Uma coisa é ter o cara que cria, outra coisa é ter o cara que implementa. Quem conhece Brasília sabe que é o seguinte, você pode ser um prêmio Nobel de Economia, mas se você não conhece os caras que mexem a máquina de Brasília, nada sai do papel. Então, foi tudo a reboque, não foi planejado. Às vezes me dá a impressão que há uma má vontade de mandar esse dinheiro, porque a linha teórica que passa pelo Ministério da Economia, acho que tudo se resolve via mercado. E eu vou dizer bem claro que eu não sou contra mercado nenhum, e você estava na minha live, e eu cansei de falar o seguinte, a liquidez nesse momento não era para gerar lucro para os setores. A liquidez nesse momento era igual, infelizmente, quem está no respirador ou numa UTI. A liquidez no momento era manter alguns setores mais prejudicados pela paradeira do isolamento abertos, respirando, dando ar para que, mantendo eles vivos, para que se o dia retornasse, que agora vai demorar para retornar, mas deixa para lá, a ideia inicial é que aquele isolamento seria de 30 dias e voltasse. Então você manteria os setores funcionando, respirando por aparelhos, não é para dar, não é transferência, essa bobagem, vou transferir dinheiro para o Tesouro para bancar pequenas e médias empresas, vou usar dinheiro dos impostos para bancar pequenas e médias empresas. Isso é bobagem, era para deixar elas funcionando, né, e mantendo elas abertas, porque no primeiro momento, agora a realidade seria outra, porque o pessoal não cumpre isolamento, mas não interessa. Naquele momento do planejamento, eram 30, 40 dias no máximo e uma reabertura. Então, era manter as empresas funcionando. Em que sentido? Para quem não conhece como é que funciona o Ministério da Economia, existe uma coisa lá chamada Secretaria de Política Econômica. Os caras têm todos os dados do Brasil e ainda tem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que manda todos os dados. E ainda tem os dados do Banco Central. Então, qualquer economista de esquina teria montado, qualquer economista de esquina saberia, depois de uma semana, os setores mais afetados, que não precisa ser gênio para saber, né? E ter logo dado uma linha de crédito para os setores mais afetados. E os setores que razoavelmente iam bem não precisavam da linha de crédito. Né? A outra questão também, antes de entrar nas MPs, é a questão dos salários. Né? Tudo bem, aqui não é Inglaterra, aqui não é Alemanha, aqui não é Irlanda, mas também aqui não precisa ser África. Né? A Inglaterra banca 85% do salário dos desempregados. Na Irlanda, entrevistei no meu Instagram 2 ex-alunas minhas, duas moram em Dublin. Né? O desempregado, desde o primeiro momento, estava recebendo 350 euros por semana.
A outra aluna minha que eu entrevistei, a empresa dela negociou uma redução de salário de 50%, com redução de jornada de 50%, parecida com a MP, Felipe, parecida com a MP, e 475 euros pancado pelo governo irlandês. Aí, quando eles fizeram a conta, eles fizeram um acordo salarial, a redução, exatamente para manter os mesmos salários, com uma parte bancada pelo governo irlandês. Tudo bem que a Irlanda tem 5 milhões de habitantes. Né? E como é que você receberia esse dinheiro lá? Ela me falou, ou por conta, ou ela falou que na Irlanda o pessoal tem muita cultura de ir no correio. Então você vai no correio, dá o teu número de imposto de renda, como se fosse uma agência bancária, e recebia o dinheiro. E os que tiveram Covid na Irlanda, por exemplo, receberiam o salário. E na Inglaterra, 85% do salário. Logo em seguida, os Estados Unidos, independente da sua renda ou não, mandou $1.200 para todas as famílias americanas, independente se estava desempregado ou não. $1.200. Na Irlanda é muito interessante, porque ela me falou quanto que era o salário mínimo da Irlanda. Você faz o cálculo do acordo, na verdade, o Estado mantém o desempregado com um salário mínimo que é de cerca de 1.600 e poucos. Aqui, nós estamos fazendo exatamente ao contrário. Nós liberamos R$600 para os informais, né? E a MP, né, Felipe, garante uma parte do salário, como você estava falando, né? Sim. Então, a MP garante uma parte do salário, e já poderia ter vindo antes, né? Porque alguns setores, naquelas primeiras 10 dias, né, eu vejo por meus alunos e alunos, vocês foram meus alunos e tal, então você sabe que não é mentira minha. Muito aluno chegou para mim, pô, professor, tem alguma vaga aí que eu já fui demitido. Inclusive aí da FEI, a Danine, há 10 dias atrás, também foi cortado. Mas é que esse mês aqui, eu nem eu, com meus contatos, não consigo arrumar nada. Mas aí o que eu volto a dizer? Veio tarde. Melhor vir do que não vir. Ô Manfred, tem uma experiência aí que você falou, melhor, eu até acho que, se você vai concordar, aí eu queria envolver o Felipe agora, porque veio tarde demais e parece que a ação de vir tarde demais parece que é para filtrar os resistentes, para quem sobrar, quem sabe, consiga obter essa linha. O Felipe tem uma experiência que casa certinho com o que você descreveu aí, que o Felipe está passando ou passou por um processo. Você pode falar aí, Felipe, como que... Só me dá um minutinho antes. Você só me dá um minutinho só para complementar um negócio, que é melhor ouvir o Felipe que está no dia a dia. Só um minutinho. E a previsão foi para o espaço, porque é muito provável que dia 11 São Paulo não vai reabrir, e pelas informações que eu tive agora à tarde, inclusive, não vou dizer de quem, pode ser que dia 11 não só não reabra, como o isolamento fique mais radical aqui pelo governo de São Paulo. E só complementando, então, aquela liquidez que era para 30 dias, agora, na minha modesta opinião, é por tempo indeterminado. E ninguém é capaz de prever quanto tempo vocês vão precisar de liquidez, porque agora nós estamos jogando num túnel sem luz, porque ninguém sabe quando vai reabrir aqui em São Paulo, e nem quando vai voltar à normalidade. Então, agora nós estamos completamente no escuro. A liquidez vai ser essencial para algumas empresas, não é sobreviver, não fecharem. E para terminar, tem um cara que me segue no Instagram, que é lá do meu canal, que ele mora no Belém do Pará. Ele me mandou uma mensagem hoje na hora do almoço e falou: professor, aqui no norte está pegando, o governador vai entrar em lockdown aqui na região norte. Eu falei, eu não sei se nós não vamos entrar em lockdown em São Paulo e no Rio de Janeiro. E uma informação a mais, que eu também não posso dizer a fonte, tem gente morrendo em casa no Rio de Janeiro, que ainda não foi contabilizado, como tem em São Paulo. Então, fora isso, uma boa parte foi para as ruas, né? Então, por incrível que pareça, tá, Felipe, antes de você entrar, por isso que eu te perguntei os lugares que você tem loja, na periferia, ou nas comunidades, ou nos bairros mais pobres, nunca fechou nada, está tudo funcionando, inclusive o comércio. Mas nas zonas de classe média baixa, alta,
fecha e abre. Então, assim, quem trabalha na periferia, um comércio, não o pessoal que depende de emprego. O pessoal de emprego, não. Não mudou nada, porque pelos relatos dos meus alunos que moram na Zona Leste, na Zona Sul, não fechou nada. Não fechou absolutamente nada. Né? E algumas áreas da Grande São Paulo, como Osasco, que tem aluno, nunca fechou nada. Na Brasilândia, por incrível que pareça, que hoje é o maior índice de caso de Covid e morte, 50%, eu tenho 3 alunos da Brasilândia que faz 3 semanas falam para mim, professor, nunca fechou nada aqui na Brasilândia, todo mundo na rua, e agora estão morrendo. Então, assim, quem trabalha com comércio pequeno nessas zonas, nunca teve isolamento, nunca teve problema de liquidez. Óbvio que aquelas pessoas diminuíram a renda. Agora, quem trabalha nas áreas de isolamento, sofreu, porque, por exemplo, aqui no meu bairro, as lojas estão realmente fechadas, aqui só abre padaria, farmácia, e viu, Felipe? Os poucos restaurantes aqui que não estão abertos, só pode ser opção de delivery. Então, você perde seu cliente presencial e tem que substituir sua receita pelo cliente online. Só que a sua briga pelo cliente online não é você sozinho, porque todo mundo quase tentou migrar para o varejo ou atacado online, certo, Felipe? É verdade, Pegando o gancho do que o Manfred falou, porque é fato que foi tardio tudo que está acontecendo agora, e até que você está ligando... eu concordo com você, o que a gente tem falado para todo mundo... Mas o Felipe vai dizer aí que não está, mas não está fácil pegar o dinheiro mesmo, porque a MP ainda não foi aprovada. Então, antes dessa aprovação da lei que passou aí, a 1282, mano, e essa medida provisória que saiu na segunda-feira, 958, o Felipe já me contou que estava passando por um processo, né, de crédito de outras linhas. Felipe, eu queria que você relatasse esse processo aí, vinculando o que o Manfred falou aí. Boa noite a todos. Então, primeiramente eu queria dizer que realmente a minha impressão assim diante dessa crise, né, é que realmente um dos mais afetados é o pequeno empresário, né? Principalmente o pequeno empresário que não tinha um capital de giro, não tinha um planejamento, né, para a sua empresa, né? Ele é o mais afetado, com certeza, né? E no meu caso, logo no início, eu já busquei as linhas de crédito que foram disponibilizadas, né? Eu busquei primeiramente, não sei se eu posso citar o nome aqui, Júlio? Posso falar o nome do... Eu acho que é melhor não precisa citar nome não. Acho que é uma agência estadual, né? Sim, é uma agência estadual, né? Vamos buscar esse crédito primeiramente e foi... Felipe, manda aí, Manfred. A agência estadual não tem problema nenhum você falar. O que normalmente não é bom falar é nome de banco, só. Aí, ó. A agência estadual não tem problema nenhum, porque aí você ainda informa o pessoal onde buscar, não tem problema nenhum. Então, nas coletivas aqui do governo de São Paulo, né, foi citado várias vezes o Banco do Povo e o Desenvolve, né, que são duas instituições que... Tem que avisar. E a gente foi atrás desse crédito, né, e o crédito está disponível com uma taxa razoável, né. Qual que é a taxa, Felipe? A taxa é em torno de 1% ao mês, né? 1% ao mês? Manfred, essa linha já é de antes do Covid. Isso não é uma linha do Covid. Tudo bem, mas poderia mudar essa taxa de juros para esse momento, né? Sim, com certeza. Com certeza. Acho que o Desenvolve já era um projeto anterior à crise, né? E eles não tiveram as mesmas taxas, não ajustaram. Mas a gente foi, demos a entrada, né? E também outras linhas de crédito, inclusive a concessão da MP que paga os salários, né, em troca de um empréstimo, a gente também foi buscar essa, né, mas falando do Desenvolve, realmente tem uma grande burocracia, né, para você conseguir esse empréstimo, porque eles exigem umas documentações específicas, né. Tipo o que, Felipe? Específico, você fala? A empresa não pode ter o nome sujo, né, nenhuma dívida. Qualquer valor que houver no nome da empresa, dificilmente você consegue o empréstimo, né? No nosso caso, eu consultei o meu CNPJ, tinha uma dívida de um valor de R$120, né? E essa dívida
ela travou O que era essa dívida, Felipe? uma dívida de convênio médico, independente, ninguém estava aparecendo para nós, né? E aí acabou 2017. Aí eu tive que quitar a dívida, em contato com a operadora, perdi mais de uma semana com isso, né? Porque as operadoras estão funcionando com metade das equipes, né? E aí eu consegui resolver. Depois que eu resolvi isso, eu passei para a segunda etapa, né? Enfim, eu estou já há um mês tentando pegar esse crédito, desde o dia 25/3, que quando a gente iniciou, né, esse projeto, e até agora tá em análise o meu que dia que você entrou? 25/3, a gente iniciou, demos o primeiro start ali no sistema, que é tudo online, não é? E ainda não saiu, Felipe? Ainda não saiu. Então, a gente realmente, acho que em 30 dias aguardando, né? Ainda está em análise, né? Mas aí surgiram outros benefícios do governo, um deles foi o empréstimo para o pagamento de salários, né? E esse daí a gente conseguiu pegar com o nosso banco, né? Mas, assim, a empresa ela tem que estar numa situação extremamente organizada na parte documental, contábil, né? Todos os funcionários têm que ter conta salário, não pode ser conta corrente, conta poupança. Então, a empresa tem que estar organizada, tem que ter a documentação em dia, né, tudo certinho, e para o banco aprovar, né? Então, você que está assistindo a live empresário, já fale com o seu contador, já busque isso, busque organizar essa documentação para você poder, na hora de solicitar o empréstimo, não ter essa burocracia, né? Você perde tempo nisso, né? E tempo, agora, para nós, é essencial, né? A gente ter o dinheiro antes desse tempo, né? Então, Felipe, esse da Folha é aquele do Banco Central lá de 3,75% na Selic? Ao ano? Esse. Ao ano é esse, né? Razoável. Esse crédito aí. 3,75 é barato. Agora, 1% ao mês do Desenvolve é brincadeira. Uma situação. Então, Manfred, essa do Desenvolve aí foi a primeira coisa que o governador citou logo que houve o distanciamento social, e aí a gente olhando mesmo a linha lá, a gente viu que era 1%, um pouquinho mais de 1%, né? Só que é lamentável você ter colocando tudo que você posicionou aí, da necessidade que as empresas têm para atravessar a crise, você aguardar, mesmo que tenha a empresa totalmente irregular, como o Felipe colocou, aguardar mais de 30 dias, parece que é um filtro para que vamos tentar salvar quem sobrevive. Eu chamei essa conversa aqui para a gente sobre esse viés do Pronamp, porque é prometido lá uma taxa de 3,75 mais 1,5 ao ano. É prometido que o crédito vai ser 30% do faturamento de 2019 de cada empresa, né? E aí já tem aquele detalhe, né? Aquela empresa, microempresa, que o faturamento ele é simulado, você não emite nota fiscal, já vai ter problema. Já não vai conseguir seguir. A tramitação até que correu, começou tarde, mas quando começou a tramitar do dia 14 até o dia 24, você passar, porque saiu do Senado, foi para a Câmara, mudou o texto, voltou para o Senado e aprovou. Está aguardando sanção presidencial. E aí eu queria saber de você, né, com viés econômico, né? Você acha que essa linha, vamos dizer que ela seja sancionada pelo presidente e ela venha a ser operacionalizada pela Caixa, porque está dizendo que são os bancos públicos que vai operacionalizar, e tem muito a ver com o que você colocou como ideia inicial, né? E deveria ter partido inicialmente lá de um banco público para a coisa não demorar tanto a vir a acontecer. E você já colocou aí antes tarde do que nunca, né? Melhor acontecer. Você acha que isso é uma medida suficiente? Porque o dinheiro é 15,9 bilhões nesse programa. Eu não vejo isso como suficiente para poder socorrer as empresas. O que você acha, Manfred? Primeiro, pelo relato do Felipe, né? É uma coisa que sempre acontece no Brasil. Quando você tem uma demanda maior que a oferta, você cria burocracia. Então, isso aqui é normal. Por outro lado, antes de responder a tua pergunta, 30 dias é demais, Felipe. Agora, o dinheiro vindo do Tesouro, a gente não pode jogar para cima. Então, o pessoal tem ideia que vai imprimir dinheiro e jogar para cima. Quem quiser dinheiro, que
tem que ter alguns critérios, porque você está dando, na verdade, o dinheiro do Tesouro é nosso, não é do governo. Às vezes as pessoas não têm ideia. Tesouro Nacional, o pessoal acha que eles não sabem, é o caixa do governo. De onde vem o dinheiro do Tesouro Nacional? Vem do imposto de renda, do IPI, do ICMS. Somos nós que damos o dinheiro para o Tesouro Nacional, o dinheiro é nosso. Então você está repassando dinheiro do Tesouro para crédito. O dinheiro não é do governo. É o dinheiro que a gente pagou de imposto que está sendo transferido ali. Então ele tem que ser muito cuidadoso com isso em relação a emprestar dinheiro do Tesouro. Né? Agora, se você põe um critério para liberar o crédito e a empresa está naquele critério, com a tecnologia que tem hoje, tinha que ter saído em 24 horas. Isso prova o quê no caso do Felipe? Tem muito mais demanda por crédito que o dinheiro disponível. Eu acredito, 15 bi não resolve o problema. Os economistas estimaram numa inicial, no mês de março, para as pequenas e médias empresas, porque as grandes têm crédito, era um inicial de 80 bilhões de reais. Mês. Isso não vai nem fazer cócega, então, na verdade. Era 80 bi para fazer as duas coisas, crédito e a complementação de salário. Ô, Manfred, só pegar um gancho que você está falando para você agora, já enriquecer mais. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Antes de você continuar. Vai todo mundo, igual o Felipe fez, vai todo mundo atrás da medida do Pronamp. Do Pronamp. E aí o que acontece? Só tem 15 bi 900. E aí vamos supor que o pedido de crédito dê 35. Aí vão enrolar. Porque não pode. No momento que você disponibiliza, né? E as empresas que tiverem conforme a lei, né? Como você falou, tem uns senões, mas as que estão direitinho para poder receber, você não pode dizer não. Você só pode dizer que negou o crédito. E aí, o que vai acontecer? Vai ter que olhar uma por uma, porque provavelmente vai ter muito mais dinheiro do que o dinheiro disponível. Fala, Júlio. Disponibilidade de dinheiro aí. Dinheiro do Tesouro Nacional é dinheiro que da arrecadação dos impostos, enfim, taxas que o governo aglutina lá. O principal imposto. Muito tem se falado de expansão monetária. Eu não sei se você pode explicar isso para a gente, baseado no que foi feito lá nos Estados Unidos, que popularmente a gente pode dizer que imprime dinheiro, vai. Expansão monetária foi uma coisa que Inclusive, o Paulo Guedes até falou nisso hoje, viu? Falou hoje porque hoje à tarde... Calma que ele não se converteu, tá? Não fica comendo. Claro que não. Ninguém está crente com isso mesmo, não. Ele é um austríaco da escola de Chicago dos anos 70. Ainda não chegou no século XXI. É que hoje à tarde, como eu falei, estava um bochicho que até o menino do Bradesco me passou, meu aluno, que parece que amanhã aprova a tal da flexibilização monetária do Banco Central, que é a pergunta do Júlio. Né? Que é gestão de liquidez, né? É o que o pessoal chama em inglês de quantitative easing, o que é, e aí transforma em flexibilização monetária, que na verdade 95% da população não entende o que é. E aí os que não entendem falam que vai imprimir dinheiro adoidado, que também está errado, não é a mesma coisa. Então vamos explicar aqui. Não é a mesma coisa. E também não vai gerar inflação, porque a gente vai estar numa baita de uma deflação. Isso é uma bobagem que não tem a menor... Isso é uma bobagem de quem... Isso é uma bobagem de quem parou nos anos 70, porque o perigo que nós temos tendo, e o resultado do IPCA já começou a mostrar esse mês, o perigo que a gente tem é entrar numa deflação. Então, os Estados Unidos imprimiu quase 5 trilhões de dólares até agora, nos pacotes americanos, e a inflação de março foi 0,1 negativo. Porque esse pensamento que dinheiro demais aumenta preço, é verdade numa determinada situação. Agora, quando você tem aumento de desemprego, queda de renda, porque muita gente que não está desempregada negociou redução de jornada de salário.
uma boa parte da população está em casa. Quem está em casa está gastando dinheiro com comida, Netflix, e olha lá. A queda da venda de imóveis e eletrodomésticos, vi no relatório do Bradesco hoje, foi 50%. Então, ninguém está consumindo muito além de farmácia, padaria, comida, quem está em casa. Quem não está em casa, o pessoal esquece, são 40 milhões de informais, 8 milhões que não trabalham e nem fazem nada, nós temos quase uma Argentina de informal. O informal é um cara que tem uma renda baixa, que o que ele ganha esse mês, ele não sabe quanto é o mês que vem. Segundo, o informal é um cara que não pode nem financiar um apartamento, nem um crédito em banco, porque ele é informal. Então, na verdade, ele consome o básico. Então, numa situação dessa, que a demanda cai drástica e alguns setores de oferta também caem, então o perigo mesmo é a queda de preço e não aumento de preço. E por que o preço cai? É uma matemática, 1 mais 1 igual a 2. Por que os preços caem? Porque a renda cai. E por que os preços caem? Porque falta dinheiro. É simples. Se a minha massa salarial era de 100 bi, a minha massa salarial hoje é de 50, a demanda cai 50. Tem mágica. Se eu tenho produto estocado, eu não consigo vender, eu tenho que abaixar o preço para vender. E eu não consigo vender porque os 50 bi sumiram, porque reduziu a massa salarial. E massa salarial é 50 bi, só que o cara só ganha 50 bi se tiver os 50 bi em reais. Se a moeda não existir, não ganha nada. Então, o que é o tal da flexibilização monetária que ninguém entende? Que aí os críticos falam, vai fazer dinheiro jogar por helicóptero. É bobagem de tudo quanto é lado. O que é isso daí? Vamos ver se vocês me entendem. Isso aí eu fiz um debate aí que me chamaram 2 semanas atrás, cenário macroeconômico, pessoal, tudo gerente de RH, a moça lá teve coragem de falar que eu não sou economista, não estou entendendo nada, dá para você explicar a flexibilização monetária? Então vamos lá, em bom português. Você tem a dívida pública em prazos diferentes. Você tem dívida de curto prazo e dívida de longo prazo. Eu dei uma olhadinha, 25% da dívida pública, hoje deve estar em 7 tri, está de longo prazo. Isso aí dá mais ou menos aí uns 3 tri. O que é a flexibilização? O Banco Central compra essa dívida de longo prazo, que hoje não tem comprador, porque ninguém sabe do longo prazo no Brasil. Eu já vou dizer o efeito disso daí. Ele compra essa dívida de longo, então ele imprime dinheiro para comprar essa dívida de longo. Então vai fazer 3 tri? Vai. Mas ao mesmo tempo que ele faz 3 tri para comprar essa dívida de longo e colocar o dinheiro, ele vende dívida do curto de 3 tri. Então ele aumenta o endividamento público em 3 tri no curto e diminui o endividamento público em 3 tri no longo, criando 3 tri em circulação. Na verdade, ele não está criando, é empata. Por que de curto? Porque hoje o juro de curto prazo é mais barato que o juro de longo prazo. Então, o financiamento da dívida pública no curto fica mais barato que a no do longo. Entendi. Esse é o tal da flexibilização. Se você faz só isso, você não está, caso da moeda, imprimindo dinheiro. Você está trocando dívida de longo por curto e colocando dinheiro em circulação. E por que ele faz isso? Pessoal que não acompanha o mercado financeiro, como eu, né, os juros futuros no mercado de derivativos, para 2031, está indicando 9% de juros. Não é os 3,25% da Selic. Então, o mercado está nervoso, está vendo o juro 3 vezes maior para 2031. Então, eu juro que o mercado está projetando de longo prazo. O Banco Central tem que achatar essa curva de juros. O pessoal que está com dinheiro de longo prazo, acreditar que ele vai jogar esse juro de curto prazo para baixo, comprando esse endividamento de longo, para eles mudar as expectativas dele de juro futuro, para ver se eles emprestam mais dinheiro, se corre mais dinheiro no mercado. Entendi. Que é muito diferente de falar assim, eu vou fazer 5 tri em reais e colocar. Tem essa possibilidade? Existe. Mas essa é uma possibilidade que você usa depois de 500 possibilidades que não deu certo. Então, o que acontece? Você aumenta o endividamento de curto, mas o endividamento de curto vai estar com o Selic 3,25.
Endividamento de longo, tá? Eu vi a taxa média, está em 11. Então, você compra esses papéis de 11, que hoje não tem comprador, só o Banco Central para comprar pelo Tesouro. Esses caras vão receber dinheiro. Vão fazer o que com o dinheiro? Aí você carimba esse dinheiro. O Banco Central fala para os bancos, eu vou comprar esses bilongos da carteira, o dinheiro é carimbado, vai ter que ir para o crédito, senão não compra. O Banco Central não é capaz de fazer isso. Só o Banco Central pode fazer isso. Mas, o Manfred, aí eu vou... O Fed carimbou o dinheiro para emprestar. Só um minutinho, Moisés. Se o Banco Central não carimbar o dinheiro... Porque, por exemplo, em março, 68 bi de compulsório ele devolveu para os bancos. Vocês não viram acordo de dinheiro, porque os bancos pegaram 68 bi, sabe o que eles fizeram? Compraram o título do Tesouro, porque eles sabem que vai ter nada em place, não empresta para ninguém. Pode falar. Entendi. Manda aí, Rony. Não, eu ia perguntar, mas aí a gente está falando do Brasil ainda. Fala lá, fala daí, mas chega na ponta 1% ao mês. Não adianta fazer 3, 5, 9. Chega na ponta é 1, é 2, é 3. Absurdo. Rony. Essa solução, para mim, é você colocar dinheiro no mercado é só enriquecer banco mesmo, porque não chega na ponta Não. é o custo. Enriquecer banco, eu concordo com você, enriquecer banco até a vírgula. Porque a autoridade monetária, se ela carimbar o dinheiro, você tem como rastrear o dinheiro, porque o Banco Central sabe até os centavos que você tem na tua conta. É o Sistema Brasileiro de Pagamentos. Então, ele é capaz de saber se a tesouraria repassou ou não. Ele pode usar o banco como mero repassador, não que esse dinheiro vai ficar para o banco emprestar. Como o Banco Central aqui não vai poder emprestar direto para você como empresa, como é nos Estados Unidos, né? Aqui, o que ele pode fazer? Ele faz o flexibilização, sei lá, pega a dotação que o Ministério da Economia acha, sei lá, estou chutando, né? Vamos repassar 200 bilhões de reais, linha de crédito para pequenas, médias e empreendedores. Só vai usar os bancos pelas agências para repassar. Não vai poder ficar na tesouraria do banco. Ele é capaz, se ele quiser fazer. Eu não estou dizendo que ele vai fazer. Mas tem meios para fazer. Mas ele tem que tem meios para fazer? Ele tem meios para fazer? Tem, se quiser. Tá? Emendando a tua pergunta, emendando o que você falou, que o Felipe estava falando. Tem um outro problema. O estado mais rico da federação, 33% da economia brasileira, 30% da arrecadação de imposto federal, que é o estado de São Paulo, não é capaz também de fazer um financiamento direto para as pequenas e médias empresas, uma taxa absurda de 1% ao mês. Então, nós não estamos falando aqui do Piauí, nós não estamos falando aqui do Amazonas, nós não estamos falando aqui da Paraíba, nenhum desrespeito a esses estados, nós estamos falando de um estado que o PIB é maior que o PIB da Argentina. O estado mais rico da federação. A arrecadação de ICMS do país não consegue fazer uma linha subsidiada para as pequenas, médias empresas e empreendedores paulistas. Então, fechamos para todo mundo. Quer ver o detalhe aí? Me tira a dúvida aqui, Felipe. O Desenvolve SP só está usando uma linha de crédito do BNDES, na verdade, não é dela, né? Não, é o BNDES que soltou uma linha de 50 bi para as pequenas, médias empresas 10 dias depois da Covid. Exatamente. Essa aí, Felipe, que você entrou? É BNDES, Rony. Eu entrei na do... Sabe de onde vem uma parte do dinheiro do BNDES, não? Manda aí, Manfred. De onde? Vocês sabem, não? Não, você sabe, diga pra gente. Uma parte desse dinheiro vem do FAT, Fundo de Amparo do Trabalhador. Nós que somos assalariados pela Folha, contribuímos para o FAT. E outra parte vem da parte do FGTS, que o FAT administra. Porque ele é um dos conselheiros do board do BNDES. Uma parte desse dinheiro é dos próprios trabalhadores. Trabalhadores como eu. Que vem com aquele jurinho, que vem com aquele juro negativo do fundo de garantia. Que é 3% ao ano. Não, negativo, né? Negativo. Manfred, essa flexibilização monetária que você escreveu, que vai ter uma expansão monetária, já discuti com muita gente sobre isso também.
você acha que, no geral, não falando especificamente desse plano, ele seria o que salvaria a economia nesse momento? Você acha que o que ajudaria, em termos gerais, não falando exatamente dessa linha do Pronamp, que está específica para a microempresa, tem um orçamento determinado ali, mas você acha que, no geral, isso ajudaria? E antes de você responder rapidinho aí, Felipe, você não te deram em relação ao teu crédito aí, quando você vai ter homologação disso daí, deferimento, nada? Não. Falaram para ele assim, e daí, Felipe? Não, mas agora ele está torcendo para atrasar porque ele quer o Pronamp a 5,25 ao ano. Mas a resposta para ele foi assim, e daí, Felipe? Se vira com os bolsos. Na verdade, a gente saiu atirando para tudo quanto é lado, né? Quando surgiu isso aí, o empresário fez isso, né? Ele vai no banco privado. Inclusive, teve empresários que eu conheço que pegaram empréstimo do banco privado, com juros a 3%, né? Muito maior, né? No impulso, né? Os bancos também faturaram com isso, né? Nesse início de crise aí, muitos pegaram empréstimo com o banco privado, né? Mas eu vou buscar o Pronamp, sim, com certeza. Vou buscar ele assim que liberar, né? A minha única dúvida com relação ao Pronamp é se eles vão disponibilizar para os bancos privados, né? Porque se eles disponibilizar só para os bancos governamentais, vai ser um Deus nos acuda, né? Para pegar esse empréstimo, porque Felipe, eu não sei se o texto legal está falando que é banco público, tá? Eu não sei como é que vai ser isso. Felipe, eu não quero ser estragapazeiros, mas como o governo federal acertou um acordo com o Centrão, alguns deputados é que vão ganhar dinheiro com esse Pronamp. Então pode ter carta marcada nesse financiamento, pode acabar indo por Nordeste e não vir nada para São Paulo. Júlio, Hoje que eu tô falando. quem que eu te falei lá atrás? Fala aí, Rony. Fala aí. Pode assinar o que eu falei hoje aí. É capaz de ser dinheiro para o Nordeste, para as empresas dos próprios deputados e não chegar em São Paulo esse dia. Ainda mais que fez acordo com o Centrão, porque o Eric, que trabalha na Caixa, já mudou toda a diretoria federal da Caixa desde que fez o acerto com o Centrão. Vai mudar até a presidência. Não, acho que o Banco do Brasil na próxima semana. há uns 20 dias atrás eu falei exatamente a mesma coisa pro Júlio. Eu falei, meu, vai imprimir dinheiro, você não importa o que você fizer no Brasil. Se você jogar na mão dos políticos, não chega na ponta de qualquer jeito. A Câmara do Deputado votou rápido depois que fez acordo com o Centrão, porque eles mesmos vão financiar as empresas que eles têm. Exatamente. Até eles estão lá na primeira... Só vou contar uma coisa para vocês. Toda empresa no Refis devendo milhões e vão ser as primeiras a conseguir. E vou contar uma para vocês aqui, eu só não vou dizer o nome da empresa. Esse meu aluno que importa a máscara. Faz mais de 20 dias que ele tenta a aprovação da Anvisa para máscara. A máscara que protege médico, não é máscara normal. Médico e enfermeiro. Da China. Ele já está com o material lá. Tá? Já está com o estoque lá. Aí, um deputado aqui de São Paulo mandou chamar ele. Não vou dizer o nome do deputado, que ele já me passou até o nome. Falou o seguinte: ele queria comprar essa máscara chinesa para médico para vender aqui por 50. O deputado vende com esquema chinês aqui a 139. Falou, você entra no esquema, não tem aprovação da Anvisa. Esse é o Brasil e vocês estão acreditando que 15 bi não vai para o Nordeste. Vamos lá, a gente começa a juntar aqui. Bom, por que eu criei uma medida provisória que baixa todas as exigências, não é obrigado a baixar, mas sugerindo, né? Sai no Pronamp também. Depois fez acordo com o Centrão, saiu. E hoje à tarde, a Câmara aprovou os 120 bi do orçamento de guerra, que não saía faz 20 dias, desde que fez o acerto com o Centrão. Saiu também. Eu ia falar isso, esse negócio não caminhava. E por que saiu os 120 bi do orçamento de guerra? Vamos ver quem vai ser beneficiado por esses 120 bi. Os próprios que votaram. Olha, seja, tanto na MP quanto no Pronamp está falando dessa flexibilização, quer dizer, eu já estou então, vamos dizer aqui, vamos montar a teoria da conspiração aqui, eu já estou dizendo que quem são os beneficiados dentro do poder público, que tem as empresas empichadas, né, ferradas lá, enfim, vão ser os beneficiados em obter esses créditos. É isso aí, Rony?
Não estou falando que né? Não estou cravando, né? Não dá para a gente provar nada, mas o que você pega. Só esperar para ver, Rony. É isso aí, espera para ver e conversamos dentro de um tempo, mas é que as coisas que acontecem, que a gente vê por aqui, são assim: o empresário honesto, o cara que está lá, está na ponta, está emitindo nota, está fazendo tudo certinho, está igual o Felipe, pagando 1 ponto alguma coisa ao mês aí, até conseguir, né? Se conseguir alguma coisa assim, senão não vai conseguir. Aquele que é um informal vai ficar com R$600, é o cara que ele consegue. E se ele for, pior ainda, quem joga lá embaixo o seu faturamento, faz esse tipo de situação que não vai conseguir crédito nenhum no final, né? Eu estava num debate com o economista agora, 2h30 só de economista, sobre um debate de economia do trabalho. 4/5 da mão de obra trabalhadora no Brasil trabalha na área de serviço. Os empregadores estão aí, como o Felipe, que tem 10 lojas, esses são os empregadores. Né? E aí eles estavam falando o seguinte: pô, tem que sustentar essa massalha. Então imagina o que vai aumentar o desemprego formal. Mas aí tem todo o esquema aí. Vamos pensar aqui. Vamos pensar na questão de, tipo, as pessoas talvez não estejam agindo com boa fé e não estão pensando na sociedade como um todo. Tem toda uma questão aí, um esquema. Mas quando que isso vai chegar? Quando isso vai salvar? Quando isso vai mitigar, reduzir o risco para alguém, como o Felipe, como qualquer outro empresário aí? Porque será que a gente vai viver de esquema o tempo todo? Não vai ter nada que vai... Por isso que eu te perguntei da expansão monetária lá. Você acha que isso aí vem para tudo, para geral? Depois que eu montar os meus esquemas, venho para geral? Então vamos ver, amanhã, se as notícias da tarde, se eles aprovarem amanhã não tem congresso, então vai para a seguinte. Se eles aprovarem a autorização do Bacen, que pelo visto, depois que fez o acordo por estar tudo sendo aprovado rápido, coisa que estava enrolando, se aprovar, precisa ver o que eles vão autorizar o Bacen fazer. E aí eu estou com o Rony. Uma coisa é a ideia, outra coisa é a hora que põe para funcionar. E veja bem, vou repetir um negócio que eu falei no início. Já são quase 2 meses, não precisava nada disso. Pegava uma dotação orçamentária do Tesouro Nacional, mandava para a Caixa Econômica, pegava o cadastro de todas as empresas, classificava essas empresas e, pumba, mandava crédito para todo mundo que precisa dos setores mais afetados. Nada disso. Agora, acho que a coisa vai complicar, porque você faz um acordo com o Centrão é muito pragmático, é igual os americanos. Eu dou voto, eu quero meu cargo, eu quero minha dotação orçamentária. Eles são muito práticos. Eu não sou crítico do Centrão, eu acho que eles estão lá dele. Quem bateu na porta do Centrão foi o governo federal, não foi o Centrão que bateu na porta do governo federal. E o governo federal, 60 dias atrás, não precisava de Centrão de nada, e nem de medida no Congresso. Ele pegava o orçamento desse ano, você fazia uma separação, uma contingência, falava no primeiro momento, porque a ideia original era 30 dias. E agora vai complicar, porque agora ninguém mais sabe quando vai realmente abrir, e existe uma possibilidade de lockdown total. É outra pancada nas empresas agora, que as empresas fizeram esforço esperando reabrir, e o pessoal não cumpriu, não tem crédito de um lado, pode entrar num lockdown mesmo para valer, como entrou na Europa e em alguns lugares dos Estados Unidos, e aí não vai abrir mesmo de novo. E aí a turma que conseguiu sustentar até agora, fez a renegociação, vai ter que fazer uma outra renegociação de novo. E o pior, ninguém sabe quando realmente isso acaba. Então, para sustentar toda a situação, já que não saiu até agora, espero que a flexibilização seja autorizada e o Banco Central efetivamente entre para dar liquidez aos setores. Porque os setores não vão sobreviver pelo esforço que eles tiveram feito e agora entrar no lockdown mesmo para valer. Que a gente não teve um lockdown para valer. Eu tenho uma aluna que estudou aí na FEI, que eu falei com ela entrou numa live, eu nem sabia que ela estava em Boston há 11 anos, desde que se formou da FEI. Ela estava me contando como é que estava em Boston. Falou, professor, só posso fazer 2 coisas. Só posso sair para ir na farmácia e supermercado. Não pode ser 2 pessoas ou uma. E eu posso ir trabalhar porque a minha empresa é de setor essencial.
Tirando isso, ninguém pode sair de casa. Então, isso é lockdown. Isso é lockdown. Né? Lockdown é o que está acontecendo em Washington. Depois das 8 horas da noite, se você estiver na rua, é $5.000 de multa. A segunda vez é $10.000. A terceira vez é 1 ano de cadeia. E só pode ter 10 pessoas dentro de casa. A polícia pode bater na tua porta se desconfiar que tem mais de 10 pessoas. Tinha uma festa do lado da vizinha da minha aluna. Eles deram uma ronda, viram muito carro, bateu na porta, tinha 15 pessoas, levou todo mundo preso. Isso é lockdown. Caramba. Agora, lockdown não vai abrir nada, vai ser igual a Madrid. Vai abrir só farmácia, supermercado e mais nada. Mais nada. Então, com esses boatos de lockdown, como é que esses pequenos médios e tal vão viver mais 15, 20 ou 30 dias? Se não tem plano nenhum, no meu entendimento, e até agora não teve, para manter, sabe? O Felipe pode falar melhor que eu. Ele usou a experiência dele, né? E faz tudo, toda semana eu acredito que ele cria alguma novidade nova para tentar se segurar. Mas a realidade é uma só. Sem dinheiro, sem caixa, a economia não roda. E você tem uma cadeia de débitos e créditos. E o Felipe não está sozinho, o Felipe tem que comprar material. O Felipe também paga a gente. O Felipe também tem entrega a gente. Então isso é uma cadeia de créditos e débitos. Daqui a pouco, no meio dessa cadeia, alguém não vai pagar. E aí dá o que a gente chama de efeito dominó de inadimplência. E por que pode acontecer isso? Falta de dinheiro. Agora, então fabrica dinheiro, joga pela chaminé? Não, você pode fazer um negócio organizado. Agora, Mas querem fazer isso? Então, o estado mais rico da federação desenvolve um programa de financiamento, que antes era 1% ao mês. Aí entra numa situação limite. Não muda essa taxa de juros, não pode falar mais nada. Eu vou falar do governo federal. A pior que, como você colocou aí, o Felipe, enfim, todos os empreendedores aí, o pessoal tinha pelo menos uma expectativa lá na frente de talvez ter uma reabertura do mercado, né? Enfim. Quem trabalha com eventos? Quem trabalha com eventos? O Chico Gimenez foi da turma de vocês? Não, Felipe, não me lembro. Felipe, o Chico foi da tua? Não lembro mais. Chico não. Então, o Chico estudou na FEI. A primeira semana do isolamento, ele entrou para falar comigo e falou, ó, uma empresa de eventos grande, que uma amiga trabalha, mandou 120 embora na primeira semana e fechou a empresa. E até agora, o setor de eventos, porque não tem eventos, não tem plano nenhum. O setor aéreo vão discutir essa semana. Não, eventos, aéreo, vão voltar só depois, e depois de todo mundo. Plano, Rony. Fechou lá atrás, não tem o que fazer. Rony. Não é crédito, não é nada pra ele. Rony, tô falando do plano, não tem plano para o setor aéreo, agora eles vão discutir. Agora, os Estados Unidos fez plano para o setor aéreo em 15 dias. Pô, a British Airways falou que vai mandar 13,5 embora. Mas país, é burocracia aqui, gente, é outra realidade. Por que tem burocracia? Quando você tem demanda maior que oferta, você tem mais gente precisando do que você tem de oferta, você cria burocracia. A burocracia já estava criada, nem criaram nova. A burocracia vem desde Portugal, mas agora você piora, você cria burocracia. Felipe pode falar melhor. Cada semana ele faz um planejamento, eu acredito que na segunda-feira ele vai fazer outro. Não, amanhã ele está fazendo outro. Ô Felipe, como é que tá? Como é que você está indo? Fala aí, como é que você está indo aí? Tô enganado, Felipe? O planejamento financeiro é semanal, né? Você tem que pensar sempre no curto prazo, né? Não tem como pensar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, não dá. É sempre no curto prazo, acumulando reserva o máximo que der, né? Para se segurar, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, se a gente vai poder continuar trabalhando, né? Então, é você se prevenir pro pior mesmo, né? É isso que a gente está fazendo. Posso fazer uma pergunta para o Felipe? Manda lá. Felipe, quanto caiu o percentual sua demanda presencial? No meu faturamento caiu 60%. Eu estou vendendo
estou vendendo 40% do que eu vendia só, né? E outra Então, pergunta. Fala. Então, a gente está apostando muito no delivery, né? A gente lançou agora um aplicativo, a franquia lançou um aplicativo que facilitou muito, né, o delivery. Então, a gente está apostando muito nisso agora, né? Delivery. Quanto mais ou menos em percentual? Não fala em valor, em percentual. O delivery cobriu quanto da sua perda da demanda? Então, o delivery, ele representa em torno de 20% da venda, né? E os outros 20% é as encomendas presenciais, que pode retirar na loja, né, e tal. Então ele segura para você 50%, é isso? 40%. Então, não chega a 50%. Não chega a 50%. Estou vendendo menos do que a metade, né? E do que eu vendia, né? E aí, assim, afeta totalmente, por quê? Porque eu tenho o aluguel para pagar, né? O aluguel, ele vem integral, né? Então, a gente teve que renegociar todos os aluguéis com os proprietários. Para você ter uma ideia, a gente conseguiu isenções de aluguel com os proprietários em torno de 30%, 50%. Porque ele prefere receber do que você não pagar aluguel. Eles entendem a situação, né? Alguns não entenderam, mas a maioria entendeu e deu a isenção para a gente, né? Renegociamos com os fornecedores também, né? A própria franquia, que ela fornece as matérias-primas, tudo jogou para 60 dias, aí todos os boletos, renegociou tudo. Então, o Felipe renegociou tudo na média para 60 dias. Aí vamos dizer que mais 30 dias ficamos na situação, entramos numa coisa mais pesada. Ele vai ter que renegociar tudo de novo outra vez. É isso mesmo. Então a gente está acompanhando o fluxo de caixa semanal, né? Sempre. E tem uma outra conta, né, Felipe? Você cai para 40%. Né? Na lógica, na teoria lá, nas aulas, que não é assim na realidade, no mínimo teu custo tinha que equilibrar em 40%. Eu duvido que você equilibrou o custo em 40%. A gente está tentando fazer. Mas não chegou. É o que tem que fazer. É o que tem que fazer. Formado pela FEI, né? Formado pela FEI, administrador, vai tentar fazer, né, Felipe? É o que tem que fazer, né, Felipe? Mas na realidade não é tão fácil. Felipe, tem um pessoal. Felipe, tem um pessoal perguntando aqui qual o seu ramo, o que você faz? Eu trabalho no ramo de alimentação, né? Eu tenho lojas da alimentação, né? E também no ramo de sorvetes também, na loja de sorvetes. Trabalho com franquias, né? Então, o ramo de alimentação, ele ainda pode trabalhar, né? Ele pode trabalhar no formato delivery, então a gente tem como ainda buscar um faturamento. Eu penso mais assim nos ramos que não podem trabalhar, por exemplo, academias, né? Academias é um ramo que talvez nem volte agora, né? Não tem bares noturnos. Exatamente, eventos, como vocês citaram. Esses ramos aí, eu acredito que são os mais prejudicados, que muitos já quebraram, né? Eu tenho um amigo meu aqui de São Bernardo, inclusive, que tem uma casa de eventos, ele já fechou a casa, já entregou o imóvel, ele já fechou, né? Porque o dinheiro não corre. Ele que fechou, o dinheiro não corre. Felipe, deixa eu te perguntar um negócio. Você fez lá então tem duas coisas, né? Você vai ter que ser o cara criativo da vez aí, acertar os custos e inventar novas maneiras de vender. E aí, cara, essa questão que você fez da folha aí, que é o crédito lá do Banco do Brasil, para quanto tempo você vai te segurar? Por quanto tempo também, se a gente continuar como o Manfred falou aí, que é permanecer em isolamento aí, distanciamento social? Esse crédito, Júlio, ele só atende 2 folhas de pagamento, 2 meses, né? Então, eu peguei a primeira agora, né? Vou pegar a segunda na próxima folha, que é no final do mês de maio, né? Então, eu consigo aliviar a minha folha de pagamento com isso. Mas se o negócio prolongar, provavelmente vão ter que estender esse benefício. Eles vão estender. Vamos. Eles vão estender. Felipe, qual que é a média de preço dos bolos? Só a média. A média de preço de R$15, né? Cada bolo. Né? O preço não mudou ainda, né? Não, o preço não mudou. Não mudou o preço. Continua o mesmo preço, né? E trabalhando agora com o delivery, que é o nosso foco, né? E assim, eu acho que as empresas estão se reinventando também nas mídias sociais, né? Todo mundo está muito ligado nas mídias, né? Então a gente tem que aproveitar isso daí também. Tem uma boa parte que está em casa, né?
uma boa parte, 48%, mas está em casa, é muita gente. Quem está trabalhando ainda, né, tem que entrar nisso daí de cabeça agora. Pode ter tempo, não tem mais tempo para dizer, poxa, eu não gosto, eu não quero, não é para mim, não. Vai de cabeça, aprende, cria um Facebook, faz uma publicação paga aí, patrocinada, e vai para cima, que isso aí que é o que vai trazer o resultado de volta. A gente tem que se virar agora, tem que buscar as melhores alternativas, né? E é o que a gente está fazendo. A gente conseguiu também os benefícios da suspensão de contrato de trabalho. A gente suspendeu o contrato de 8 pessoas, né, por 60 dias. Então, a gente reduziu o quadro de funcionários, né, também reduziu o custo, né. Aí a gente está tomando essas ações aí, né, com os funcionários, né, para poder... Felipe, qual região caiu mais a demanda? Olha, a região que caiu mais foi lá na região da Vila Mariana, né? Ali caiu bastante ali, porque era uma loja nova, né? A gente tinha acabado de inaugurar. Então, a loja não tinha uma visibilidade ainda 100%, né? E quando veio essa crise, piorou um pouco a situação, porque as pessoas não saem de casa, então a visibilidade fica bem menor. Então, essa loja foi a mais afetada, porque a gente acabou de inaugurar, né? E ninguém conhecia muito bem ela, estava em fase de divulgação. Então essa loja aí foi bastante... Ousado, né, Felipe? É o bairro de classe média, né? Felipe, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que, fazendo tudo que você está fazendo, você acha que tem empreendedor que está procurando solução fácil? O que você acha? Qual que é a tua opinião? Porque assim, eu quero só colocar isso aqui para fazer o link da coisa, tá? A gente trouxe você, que é o cara que está ali na ponta, está lá no mercado, está lá no varejo, está de frente com o consumidor. E do outro lado, a gente trouxe o Manfred, que fez uma baita leitura da situação econômica do Brasil, o que está acontecendo, quais são as possibilidades, quais são os impactos. Né? E aí a ideia é o quê? Que as pessoas entendam com base com que o Manfred explicou para a gente, entendeu? Os efeitos que isso gera sobre você como empreendedor, que está ali na cara, né, do negócio. Né? E aí qual que é a sua percepção? Você acha que tem um pessoal também que poderia se empenhar mais, tomar cuidado com algumas coisas, pensar na questão da organização da empresa? Porque se você está passando por tudo isso, está tentando se reinventar, vamos lá, ser empreendedor, cara, é correr atrás, né? É buscar um sonho, é tentar fazer teu negócio acontecer. Você acha que tem um pessoal que está... Aquele negócio, enquanto em crise, enquanto uns choram, os outros vendem lenço? O que você acha? Ô, Júlio, eu penso assim, que toda dificuldade, toda crise, ela sempre tem uma oportunidade, né? Embutida, né? Com certeza. Que buscar essa oportunidade, né? Então, é o que a gente está buscando aqui, né? Eu acho que alguns ramos, eles são beneficiados, né, com essa crise, mas a maioria dos ramos realmente tem se prejudicado, né? O que eu procuro fazer é a parte de divulgação nas mídias sociais, como eu falei, isso daí é essencial nesse momento. Na minha visão, é o que deve ser focado agora, é isso, né? Nas empresas, porque as pessoas estão em casa e elas ficam o dia inteiro nas redes sociais, entendeu? Então, esse é o foco principal nosso agora. Eu tenho investido muito nisso, no marketing digital, tenho aprendido mais sobre isso, né? A própria franquia tem disponibilizado materiais para a gente trabalhar, né? Então, esse lado aí eu estou investindo bastante, né? E também na parte da empresa, para quem... a parte da organização da empresa, a parte documental da empresa, tem que estar bem organizada agora, porque esses empréstimos, quando eles aparecem, como o Manfred falou, para poucas pessoas, porque a demanda é muito alta, né? E vão ser para aquelas empresas que estão bem organizadas, né? As empresas que têm a documentação ok, que não estão com o nome ainda negativado, então procurem deixar o CNPJ ok, a documentação da empresa já separada, se tiver alguma pendência, verifique com o seu contador, né? Eu acho que é isso. Nesse momento, a gente tem que... Resumindo, aquele cara que tem funcionário que quer fazer o registro CLT dele só de metade do salário agora, ficou bonito, né, para financiar a folha dele, né? Tem comentários aí, Rony? Eu sei que você tem, fala aí. Olha, eu acho que eu não prefiro comentar muito isso, não. Senão a gente vai ficar 3 horas falando aqui. É o mesmo cara que quer pagar meio salário, é o mesmo que tira meia nota e agora está reclamando que o governo não quer ajudar também. Então, assim, é um ciclo vicioso isso.
Por isso que tem que ter critério, ô, Rony, por isso que tem que ter critério quando você usa dinheiro do Tesouro Nacional. Exatamente. Porque o dinheiro do Tesouro Nacional, vou voltar a repetir, é nosso, não é do governo. A conta a gente que vai pagar de qualquer coisa aqui. Mas é lógico que vai. Somos nós que vamos pagar. Você acha que não vai aumentar imposto depois? Vai aumentar imposto, sim. Mas é óbvio. Normal. Principalmente se o ministro for o mesmo depois da crise. já estava. Você vê, Felipe, a questão, cara, é assim, a gente, colocando aqui a posição minha e do Rony, enquanto contabilidade, enquanto consultoria de planejamento tributário aí, a gente sempre teve um foco de tentar orientar, tentar não, né? A gente como órgão de staff aí, a gente está sujeito a orientar e informar, né? As decisões não são nossas, mas a gente sempre tem muita gente precisando, viu? Então, e aí, Manfred, o que acontece? A gente tem uma preocupação, tá? E a gente até iniciou esse canal agora, e faz isso diariamente, de pesquisar a legislação, de tentar encontrar com cada um dos clientes qual é a melhor solução, qual é o melhor caminho, se realmente é melhor reduzir a jornada, se vai reduzir quantos funcionários se é de todo mundo, se é de uma parte, qual que é os impactos, entendeu? O que o cara pode trabalhar em relação a algumas ideias, né, para o setor dele, como o Felipe tem destacado bem aí, e muitas vezes, cara, a gente encontra resistência. E é o que o Rony sempre fala essa frase, e é uma frase que a gente tomou como lema da empresa, como lema da Inova com Valor, que é o seguinte: peça ajuda, mas não peça socorro. Cara, quando você vai pedir socorro, é porque o prédio já está pegando fogo, entendeu? Você podia ter minimizado o incêndio lá no início, né? E a nossa ideia de ter trazido vocês aqui é justamente essa. É um cara que tem um baita conhecimento econômico, que tem como fazer uma leitura do mercado para a gente, porque nós aqui desse lado, como consultor, administrador, enfim, a gente tem que pegar as informações do ambiente econômico, ver como os agentes econômicos se comportam, interpretar e ajudar as empresas a tomarem uma decisão. E do outro lado, a gente está vendo um cara que está realmente correndo atrás da situação, está tentando controlar a situação, está buscando meios de ser criativo e tentando sobreviver nisso daí. É uma aprovação. Se a gente não sair melhor dessa crise, cara, desculpa, é uma crise que está separando empresas de empresas, por exemplo. Eu não sei se você concorda com isso. Para mim? Para você e para todos, né? Eu acho o seguinte, que o Felipe deu no que ele falou agora, eu acho que ele criou uma oportunidade para vocês, para você, o Júlio e para o Rony. Porque, na verdade, vocês poderiam vender um produto de consultoria de preparar a contabilidade das empresas para poder receber crédito. Exatamente. A gente está fazendo isso com alguns clientes já. O Felipe aí está procurando sobreviver e acabou dando ideia para vocês. Porque pelo que ele está falando, vocês têm um produto bom aí para fazer. Ó, quem não está com a contabilidade em dia não vai ter crédito. Então, contrata a gente para deixar a contabilidade em dia. Em relação ao Felipe, quinta-feira passada, eu participei de uma live com 4 dos 5 maiores empreendedores desse país aí, que uma amiga minha me colocou, que o filho dela é um grandão aí. E todos eles falaram de crise, mas todos eles falaram uma frase que você também falou. Então, o empreendedor, porque o Júlio te perguntou, eles falaram assim: empreendedor, ele não desiste nunca. Eles falaram duas coisas: a crise aparece uma oportunidade, não desiste nunca. E então, ele não vai desistir. Ele fala: o verdadeiro empreendedor não desiste. E eles falam: não é só a taxa de lucro, é o próprio negócio. Então, mas a gente tem que ter consciência que o que está acontecendo hoje não tem na história econômica, nem se você quiser. O único paralelo que eu fiz há 2 meses atrás, falei paralelo, é muito parecido com a crise dos anos 30. Tirando isso, não tem nada, porque o inimigo nosso é invisível. Então não dá para fazer qualquer tipo de análise econômica para daqui um mês. Então é o Felipe safou essa semana, segunda-feira tem que safar de novo. E assim como o Felipe tem vários. Eu queria até colocar... O Felipe ainda está no ramo de alimento, como ele falou, ainda pode estar aberto. Quem não está aberto,
pode ser o melhor empreendedor do mundo, Felipe. Pode ser o cara mais criativo do mundo. Se não der liquidez para ele, ele vai fechar. Eu queria até colocar um case para você, mano, porque a gente tem um cuidado, né, com os clientes nesse sentido. A gente está fazendo um trabalho que cada situação tributária de cada um dos clientes é uma situação, né? Então, depende muito da operação de cada um. Mas tem um agora que a gente está fazendo um trabalho para ele de uma recuperação tributária que foi feita equivocada por ações dos últimos 5 anos, que a gente está viabilizando para ele aí possibilidade aí de uma restituição ou compensação de R$150 mil. Então, assim, isso impacta em fluxo de caixa direto. Se a gente falar de compensação, ajuda pra caramba no momento desse. Mais então, barato que pagar 1% ao mês. Exatamente, cara. A coisa de 2 ou 3 semanas atrás, o Rony, a gente fez uma live num grupo empresarial aí, e aí o tema era quem é a contabilidade no Covid-19, né? E a gente falou, olha, aquele contador, aquele contabilista, né, que te manda só o imposto para você pagar, esse cara não está colaborando com o teu negócio, esse cara não é o profissional indicado para te apoiar nesse momento. Né? Tem que ser muito mais que isso. É como até a proposta daqui, nesse momento, proposta de agora. Entender o que está acontecendo na economia, entender como os agentes econômicos se comportam, né? Ter toda essa observação para poder apoiar o cara na tomada de decisão e entregar muito mais do que mandar a guia para o cara. Só isso não funciona. Não vai funcionar. O Felipe sabe disso daí, ele sabe muito bem disso. Ô Felipe, esse pessoal não sabe o que é pagar um fornecedor sair na rua para vender. Esse pessoal fala muito discurso aí, mas o que falta para nós é aquele pragmatismo americano, não é defender os Estados Unidos. É o pragmatismo. O que tem que fazer? Né? Ô Felipe, qual que é a margem de lucro mais ou menos no bolo? Mais ou menos. De 20% a 30%, né? Então, tem que gerar muito. R$15 tem que gerar muito. Mas a nossa localização ela é em bairros com valor agregado alto, né? Então os aluguéis são relativamente altos, né? Mas o que eu estou fazendo agora é o que a gente conversou antes, né? Sempre renegociando tudo, né? Explicando a situação para os fornecedores, para os proprietários dos imóveis, né? Tem que ter uma conversa, tem que ter um diálogo, a gente tem que jogar aberto mesmo com todo mundo, né? Porque tá todo mundo passando pela mesma situação, né? Não, a cadeia que eu falei aqui de crédito, tá todo mundo na mesma situação. Quem não estica para um, entendeu? Ele não vai resolver o problema dele, ele vai criar problema para ele, porque o outro vai ter que esticar também. Porque é uma cadeia. Não tem crédito. E não adianta também não pagar, tem que negociar, tem que chegar... Não pagar é o pior, porque... Matar o contrato já era. Porque não pagar, as pessoas não têm noção. Você quebra essa cadeia de débitos e crédito de pagamento, você cria um efeito de depressão na economia. Exatamente. É perigosíssimo não pagar. Podia ter um alívio do crédito, mas não tem. O crédito ajuda com certeza. Não deve ser a primeira opção, mas sempre tem que estar disponível. Agora, o que resolve mesmo, Rony, é voltar à demanda. Aquecer a demanda. Só que voltar à demanda, quem tiver essa resposta fala aí que é a resposta de $1 bilhão. E a expansão monetária não aquece a demanda, Manfred? Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, a expansão monetária é para manter todo mundo vivo. Os assalariados... Não vai aquecer, né? É só para manter a coisa... É para manter a coisa funcionando, os assalariados e as empresas. Ô, Manfred, agora uma dúvida aqui minha que saiu um pouco aqui, que você falou da expansão monetária. Essa expansão monetária é para manter as empresas, para atravessar essa crise que a gente não sabe agora até quando ela vai. E se eu vou além disso e tento... nem agora o governo anunciou aquele plano. Criar esse plano aí. Brasil. Eu queria investir em infraestrutura nessa hora. Tipo Keynes, plano tipo Keynes, assim, da vida. Não, pelo amor de Deus. Isso já era. Ô, Júlio. Não, primeiro é o seguinte, isso aí de Keynes não tem nada. Hã? O que foi? Você quer que o Debrecht, você quer recuperar o Debrecht, né? Só eles vão vender. Resolveria bem mais para nós aqui, Rony, se voltasse a fazer as estações de metrô do que esse plano aí. Primeiro que esse plano aí de keynesiano não tem nada.
Segundo, tá? Eu estava numa live à tarde aí de mercado financeiro aí, também fizeram essa pergunta. Esses 30 bi não dá nem dinheiro de café, não dá nem para puxar a unha da economia. Terceiro, esse plano nada mais é do que só apenas terminar as obras que estão paradas desde 2017. Não tem dinheiro novo. 30 bi de investimento público não paga um bolo do Felipe. Eu não tinha nem visto, eu não tinha visto o tamanho do pacote, né? 30 bilhões só. E esse plano, não, esse plano é só promessa. Ele não tem a dotação e ele só está propondo mesmo é terminar as obras que pararam desde o contingenciamento do orçamento do plano do Temer em 2017. 30 bi de investimento público na economia brasileira não dá metade do bolo do Felipe, nem 7,50. Estamos no mato sem cachorro, hein? Então, se o Felipe estava dependendo desse plano para manter a demanda das lojas, sabe? Isso aí não compra um bolo, meio bolo de uma das lojas dele. Para começar, nem se fosse 100 bi. Então, isso é uma ideia que pode ser pensada quando a situação estiver controlada ou a gente possivelmente todo mundo vacinado. Aí vai precisar do Estado para puxar a demanda. Mas por enquanto não adianta puxar a demanda, porque a demanda não pode sair de casa, senão morre. Exatamente. Exatamente, é verdade. Bom, eu queria propor então para a gente já encerrar, a gente está com 1h23 aqui, mas antes de encerrar isso daqui, né, encerrar nosso bate-papo, eu queria imensamente agradecer ao Felipe, aí, meu colega de faculdade, fizemos o TCC juntos, tem se mostrado aí um exemplo. Ainda bem que não precisa mostrar o TCC para pegar crédito, hein? aí que ele ia pegar um crédito bom, que a gente arrebentou, viu? Mas enfim, um cara que... mas fizeram aquele programinha lá. Não, graças a Deus não, cara. Aí vai preso, hein? Exatamente. Plágio lá, lembra? É um cara que, assim... ZéMoleza.com. Pode crer. É um cara exemplar aí que se colocou saiu da faculdade, não quis ser empregado de ninguém, se colocou para empreender. Acho que é um exemplo para todo mundo. O problema é que é pagodeiro, né, meu? Tem um gosto musical péssimo. Cara, isso aí, ô Manfred, tem que marcar uma live para falar do Pink Floyd. Aí deixa o Felipe. Como eu falei outro dia, Felipe. Fiz uma live lá que eu tava puto lá no dia do Sérgio Moro, lá na sexta-feira, eu falei assim, os caras gostam de pá de panela. Eu falei, eu prefiro ouvir Pink Floyd. Aí traduz da Fluido Rosa, vão falar que é música de comunista. Então, Felipe, eu queria agradecer aí, cara, você, te desejar boa sorte nessa trajetória. Se você precisar contar com a gente tá aí. E queria que você colocasse aí suas considerações finais aí. Felipe, termina aí distribuindo bolo para nós. Faz propaganda aí. Pior que não dá nem para provar, meu. O bolo virtual. A gente vai tomar um bolo, literalmente. Vai tomar bolo de bolo, pô. O cara não traz nem uma amostra para fazer propaganda, pô. Isso que ele tá fazendo nas redes sociais. Se vocês quiserem curtir a nossa rede social aí, aqui de São Bernardo, Casa de Bolos. Casa de Bolos SBC. Como eu tenho 9 anos que eu vivi em São Bernardo, gente, quem não é de São Bernardo tem que arrumar visto para ir para lá, porque São Bernardo é fora do Brasil. O crédito não vai chegar aqui não, Felipe? Nunca, porque eu cada ano na frente tive que renovar meu passaporte, meu visto, para poder ir para São Bernardo. Que é o São Bernardo e o resto do mundo, né? Sempre foi assim. Mas eu gosto de São Bernardo. É isso aí. E você, Manfred, suas considerações aí para a gente fechar? Agradeço o convite aí. Né? Fico mais feliz de ver a única coisa boa dessa pandemia aí, ficar em casa, é que eu já perdi a conta as lives que eu fiz com ex-alunos. Então, a única felicidade que eu tenho em tudo isso aí, primeiro ver muitos ex-alunos no exterior, né, brincaram até que eu podia ter mostrado a Manfred News, né? Teve na primeira semana do convite e eu consegui aluno na Austrália, pô. Algum aluno lembrou assim, pô, você sempre falou, vai embora. E falei que eu falo desde 2011, o aluno lembrou, nós fala desde 2008. Eu descobri que a grande maioria fez o quê? Foi embora mesmo. E a grande maioria não voltou.
Então, assim, eu tinha informação de Madrid, primeira velocidade, depois aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que eu cansei de fazer de live aí, com ex-alunos, né? E aqui estou fazendo mais uma. Então, à tarde, um ex-aluno meu da São Justo que trabalha num aplicativo falou, pô, o cara deu cano aqui no mercado financeiro, dá para fazer uma live? Fiz, 4 horas da tarde. E aqui o Júlio me pediu, então, a maioria dos ex-alunos é a única coisa que me deixou feliz. Eu tenho feito lives aí, fora dos meus canais, para tudo que é ex-aluno que está me pedindo aí. Eu fico, às vezes, feliz de ver que a grande maioria, não todos, infelizmente, não por culpa deles, alguns dos últimos 45 perderam seus empregos, mas eu fico feliz que a grande maioria, nós estamos aqui no dia 30 de abril, estão trabalhando. E uma boa parte tem suas empresas, o Felipe eu não sabia, mas fiquei contente de ficar sabendo. O Júlio já sabia, mas eu tenho vários aí, né? Portador de máscara, tenho de trade, fora o pessoal que trabalha em banco e tal. E eu fico mais contente ainda que, graças a esses últimos 40, 50 dias também e a rede social, uma boa parte dos meus ex-alunos da FEI, eu saí da FEI, se não me engano, em 2011, uma grande parte dos meus ex-alunos da FEI, a maioria está muito bem. Estão bem formados e estão todos, grande maioria, muito bem. Todos daquele período. Tem gente morando fora, tem gente com empresa, tem gente com não sei o que deles. Vocês tiveram uma formação privilegiada, estudaram numa escola de primeira e essa é a minha felicidade aí, no geral. Fora isso, eu queria agradecer aí. E eu vou falar um negócio que eu falei à tarde e eu falo sempre. O pessoal que não me conhece aí, que me viu, eu falo realmente coisa que ninguém quer ouvir, mas é meu jeito, eles já estão acostumados. Eles estão acostumados comigo, eu falo mesmo. O que tem que falar, eu falo. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir. Então, eu não vou fugir da realidade. Eu tento manter minha racionalidade e observar aquilo que eu estou vendo. Se precisar falar coisa que você não quer ouvir, eu vou falar. É melhor do que você ficar ouvindo coisa que não é verdade. Né? Mas eu queria dar uma dica, né? Viu, Júlio? Eu sei que você queria que eu fizesse análise de cenário econômico, você me pediu e tal. Não, quando você precisa de economia, tem uma disposição. Mas obrigado. Eu acho que ajuda mais o pessoal que está do outro lado. O Felipe, vou mostrar a realidade. Outro dia eu pus o Alfredo, meu aluno, lá no Instagram para mostrar a realidade dele lá. Um negócio bem parecido com o Felipe, apesar que é outra área, então, Felipe, que os caras pediram mais 60 dias, o banco não quis descontar a duplicata dele, pô, muito parecido, só ramos diferentes. Mas, assim, o importante é o dia a dia, Júlio. O dia a dia. E do jeito que nós estamos no escuro, cada dia é importante. Tá? Ô, Felipe, parabéns aí, não sabia, viu? Parabéns pelas 10 lojas. E eu vou terminar só lamentando uma coisa. Esse cara tocava pagode, virou dono de loja, então você que é pagodeiro... Agora ele é o dono do pedaço. Você que é pagodeiro, mensagem criativa, você tem solução. Para de ouvir pagode e acaba empresário igual o Felipe. Só espero, Felipe, que o gosto do bolo seja melhor do que ouvir pagode. Você continua pagodeiro ou não? Olha, agora não dá mais tempo, né? Continua, já enrolou, continua. Dois filhos, não dá mais tempo agora. Quanto? 2 filhos? Casei e tô com 2 filhos, então você imagina. Rony, por isso que ele não consegue crédito. Quando chegou lá, falou, que música você gosta? Falou, pagode, ele não tem crédito para pagode. Pô, os caras ganham mó grana, né, meu? Então... beijo, Felipe, prazer em te ver. Beijo, Júlio. Um abraço, Manfred, ó. Manfred, lembrando aí, agradecer você, é uma satisfação ter você aqui com a gente. E lembrando do seu canal, né, que é o Manfred Economics. Pessoal que quiser assinar o canal, ver os vídeos do Manfred lá. Foi muito legal ter a tua visão 100% econômica aqui do cenário, a do Felipe que está na outra ponta e está sentindo a coisa na pele, né? E aí, Rony, considerações? Põe mais o pessoal do dia a dia. Põe mais o pessoal do dia a dia. Vamos fazer sim. E aí, Rony? Um abração, Rony. Prazer te conhecer, Rony. Prazer é meu, Manfred. Espero vê-lo mais por aqui em outras ocasiões. Quando precisar, estamos aí.
Bom, então eu vou finalizar aqui. Para terminar, fala pro Felipe fazer um batuque quando ele tocava ao vivo. E ele não podia. E ele faltava, ou chegava com o olho fechado na aula de sábado de manhã. Isso é verdade, que eu vi isso muitas vezes, viu? Quando vinha, a de sábado de manhã era um problema. Quando vinha com o olho assim, ó. Fala pra ele terminar, se ele ainda sabe tocar alguma coisa, cantar alguma coisa. Não, melhor não. Fala, Felipe. Minha esposa tá aqui do lado, vai falar demais, hein, cara? Minha esposa tá aqui do lado, vai devagar, hein, cara. Tá no YouTube agora, hein? Vai devagar, ela do Zeca Pagodinha, né? Vai devagarzinho, hein, Felipe? Devagarinho. Tá no YouTube, cara. Tá no YouTube. Quase que eu vou falar um palavrão. Vou falar um palavrão pra caramba. Quase. Faz tempo que eu não falo palavrão, Felipe. Quase que isso. Felipe, minha memória continua boa. Essa é a desgraça. Ô, Júlio. Oi. Bom, para finalizar aqui, só queria também agradecer os dois, a participação dos dois, o pessoal que participou aí com a gente, que esteve presente. Eu vou citar um filme, cara, não acredito que eu vou fazer isso. Perdido em Marte, no final que ele fala. No momento desse, cara, apareceu um problema, resolve esse problema. Vai pro próximo em seguida. Vai ter outro depois, mais pra frente. É isso que a gente tem que fazer, trabalhar. Resolve um problema agora, resolve daqui 30 dias outro, depois mais um. E é assim que a gente vai sair desse inferno que a gente está vivendo. Não adianta ficar só olhando para o problema, a gente tem que procurar a solução, fazer o que o Felipe está fazendo, rede social. Vocês sabem como é que eu adoro rede social, gente. Nossa Senhora, adoro fazer parte disso aí. Estou entrando, aceitando os convites de amizade, estou fazendo tudo porque precisa. O momento pede, a gente tem que estar presente em todos os lugares. Hoje ninguém está mais presente fisicamente. Essa é a outra forma de presença que está tendo. Então, é isso aí. No Velho Testamento, viu, profeta? Tem um ensinamento que vale sempre, que é o que você está falando. No Velho Testamento sempre fala o seguinte: aproveita o dia de hoje. E eu tenho certeza que Marte que o Brasil não é mais inóspito que Marte. Então, cara, tem como a gente seguir. Eu posso dizer que não tem nada parecido com o Brasil. Marte é pior, Manfred, certeza, cara. Não é nem questão de pior ou melhor, porque não tem nada parecido com o Brasil. Não tem. Isso aí a gente vê o pessoal de fora falando, os contatos que a gente tem no exterior, que os caras vêm aqui. Quem não conhece, enfim. Quem não conhece acaba comendo o bolo do Felipe. Então, pessoal, a gente tentou aqui bater um papo com o Manfred, do ponto de vista econômico. Felipe, por outro lado, aí, trazendo o seu dia a dia, o que está acontecendo no pedido de linha de crédito. Antes tarde do que nunca, como o Manfred colocou, saiu o Pronamp, tem a MP 958 que vai flexibilizar o pedido de crédito. Não sabemos o que vai ser de operacionalização disso nos bancos públicos. A mensagem que fica aqui para todo mundo é o seguinte: não esperem pelo governo, façam como o Felipe está fazendo, vai atrás, façam uma interpretação do ambiente econômico, como o Manfred colocou essa interpretação aqui para a gente. Nós aqui como contadores, tributaristas, administradores, não temos como propor ajudas e decisões sem fazer essa análise, para ajudar vocês na decisão. E fica aí o nosso contato, assine o nosso canal, acesse o nosso site www.inovacomvalor.com.br e assine nosso canal, acompanhe aqui que vai ter mais informação e é isso aí. Pessoal, só tenho a agradecer e qualquer coisa a gente chama vocês para participar de outra aí. Um grande abraço, valeu. Obrigado, boa noite. Obrigado.